A ideia da comunidade da Chef de Animale não é que você seja um papagaio que repete tudo. Saia da bolha, experimente novos ingredientes. Esse é o caminho para você criar receitas até mesmo melhores que as nossas. E eu vou te ensinar hoje como substituir os ingredientes. E ainda vai ter a participação da nossa aluna, a Joyce, da Uoncas Confeitaria Pet. Sejam todos bem-vindos, vou fixar o nosso tema de hoje. Véspera de abertura de carrinho, amanhã vai ter a super live. Vou trazer um Red Velvet e também uma pizza de forno. Não percam essa aula, ela não vai ficar gravada. Amanhã, às 19 horas, todo o passo a passo dessa técnica aí pra gente conseguir manter a coloração apenas com a beterraba nos nossos petiscos. E você vai poder fazer várias receitas com essas dicas todas que eu vou dar nessa aula. Sejam todos bem-vindos. Quem ainda não assistiu todas as aulas da Semana da Confeitaria para Cães e Gatos, aproveita porque elas vão sair do ar. Então você pode assistir várias e várias vezes antes de chegar esse momento. Então, quem ainda não se inscreveu, corre ali no link da bio, que é a última oportunidade de conseguir acesso a essas receitas exclusivas para quem está inscrito na Semana de Confeitaria para Cães e Gatos. Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos. Olha só, a Joyce já está por aí. Quem quiser conhecer o perfil dela, eu estava dando uma olhada agora também. Joyce, muito lindo os seus produtos, você está de parabéns. E eu quero começar a falar na nossa aula aqui hoje, então, de como substituir ingredientes. Pessoal, eu recebo esse questionamento todos os dias. Todos os dias essa pergunta. Carol, posso substituir uma farinha pela outra, uma gordura pela outra? E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Quero explicar bem certinho essas mudanças, né? Então assim, gente, olha, a primeira forma de você substituir um ingrediente, fazer uma substituição, seja ela qual for, é você conhecendo a matéria-prima, o ingrediente que você quer adicionar. Então fica bem complicado você fazer um teste sem conhecer aquele produto, né? Você não vai ter ideia aí quais vão ser as condições dele, se é um produto que ele vai expandir, se é uma matéria-prima que vai deixar esse produto mais gorduroso ou uma massa mais elástica, enfim. Então, minha primeira dica é realmente essa, né? Até porque, conhecendo a matéria-prima, você pode fazer essa substituição, claro, desde que seja um ingrediente que seja permitido aí na nossa listagem de produtos para utilizar na confeitaria pet. Você conhecendo a matéria-prima, seja aí qual for a sua intenção de substituição, seja aí trazer coloração, trazer mais aroma para a nossa massa, fazer uma mudança de um sabor, né? Então você realmente conhecendo esse produto, vai ficar muito mais fácil de fazer essa substituição. E mais uma coisa, quando você muda, troca um produto, ela já não é mais a mesma receita que você está reproduzindo. Então essa é a primeira coisa que vocês têm que pensar, tá? Então, se você fez uma mudança, ela já não é mais a mesma receita. Seja a adição de um produto muito pequeno, por exemplo, um tempero, ou então aí fazer uma mudança geral em todos os produtos, líquido, farinhas, gordura, proteína. Então é isso aí que vocês têm que, primeiro ponto, imaginar. A partir do momento que você faz a troca de um produto, você já está aí, querendo ou não, criando a sua própria receita, tá? Então, essa pergunta, posso substituir tal produto por tal produto? Se ele for permitido, você pode. Agora, qual é o resultado que você vai ter fazendo essa substituição? Então, eu quero falar aqui um pouquinho sobre cada tipo de produto para explicar um pouquinho melhor sobre esse assunto. Vamos iniciar aí falando das farinhas, né? Então, muita gente aí, quando a gente utiliza uma farinha que tem um valor um pouco mais alto, né, já vai querer fazer essa substituição. Seja porque é um produto que às vezes você já tem em casa, ou então para comercializar, querendo aí
um menor custo na sua receita. Quando você coloca uma farinha, como farinhas de frutas ou até mesmo uma farinha de amêndoas, essas farinhas, elas automaticamente, quando você insere elas nos líquidos, elas expandem bastante, elas dão uma hidratada mesmo, tá, pessoal? Então, se você for adicionar esse tipo de farinha com a mistura de outras, é sempre interessante você adicionar ela primeiro, porque vai ficar muito mais fácil você atingir aí ao ponto da massa com uma farinha que você já conhece, mais estável, como é o caso da farinha integral, né? Ou então a farinha de trigo integral, ou então a farinha de arroz, que são farinhas que elas são ótimas para finalização. Então esses blends, essas misturas mesmo de farinha, fica muito legal na confeitaria pet, porque você consegue trazer aí uma menor quantidade dessas farinhas que custam mais caro, né? E também, de uma certa forma, não utilizar só as farinhas com menos nutrientes. Então você faz um mix, faz um blend e, além de tudo, você vai conseguir uma estabilidade na massa. Seja aí para massas elásticas, né? Ou para massas de bolo, massas de bolinho. Esses tipos de farinha que são mais esfarelentas, mais quebradiças, elas podem aí ser utilizadas 100%, né, da parte de farinhas em petiscos pequenos ou em bolinhos, como muffins e até mesmo cupcakes. No caso de quando são produtos maiores, como por exemplo um bolo de aniversário, ela não vai dar tanta estrutura, né? Então, se você for fazer um corte daquele bolo, ele pode dar uma esfarelada. Então, vai aí muito do tamanho que você está imaginando fazer esse produto. Outro ponto das farinhas é quando você vai fazer ela, por exemplo, para biscoitos. Não que você não consiga fazer um biscoito apenas com esses tipos de farinha, que são mais quebradiças, que não tem tanta elasticidade, tanta mobilidade mesmo, mas você vai ter um pouquinho mais de trabalho, né? Porque elas vão ser necessárias aí você colocar entre plásticos, por exemplo, para passar o rolo de massas. Os cortes dela, dos cortadores, devem ser feitos com mais cuidados, porque tem o risco de quebrar. A espessura dessa massa não pode estar tão fina. Então, por isso que é tão interessante essa mistura de farinhas, né? Realmente para agilizar o processo de produção também. Falando um pouquinho dos líquidos, né? A gente tem vários líquidos super bacanas para utilizar na confeitaria pet. Seja aí uma água, que é o tradicional, um chá, você pode utilizar também iogurte, o kefir, ou até mesmo fazer um caldo, né, com algum vegetal ou até mesmo com alguma proteína. A substituição, eu vou falar uma coisa que parece tão lógica, mas tem muita gente que acaba aí não se atentando a esse detalhe. Se você vai substituir uma água por um chá, a diferença na quantidade de líquido daquela receita não vai mudar muito, não é mesmo? Por quê? Porque realmente ali a gente está falando de dois produtos que eles vão ter aí a mesma consistência. Agora, quando você adiciona um iogurte, vai fazer essa substituição, provavelmente a quantidade de farinha vai ser maior. Ou então você vai ter que adequar aí uma certa quantidade de iogurte e água, mas se você tomar atenção a esse detalhe, vai ficar muito mais fácil você fazer essa substituição. No caso dos caldos, varia muito, porque você pode fazer um caldo, por exemplo, com um pouquinho de proteína, ou você pode fazer um caldo mais grosso, aí, utilizando uma grande quantidade de vegetais. Então, esse caldo você pode até mesmo liquidificar depois de cozido, passar numa peneira e você vai ter o seu líquido para utilizar em diversas receitas. Então, varia muito da quantidade aí de matéria-prima que você colocou nessa água para fazer esse caldo, para ela vai ficar nessa consistência mesmo, né? Então, amanhã eu vou dar uma dica, eu vou falar aí do Red Velvet, né? E esse Red Velvet a gente faz ele com uma calda de beterraba, que ela fica bem espessa, porque a quantidade de beterraba utilizada faz aí com que ele já não fique na mesma consistência, né? Na mesma textura da água. Então, não vai ser necessário aí a gente pode utilizar até mesmo uma maior quantidade de líquido por um ponto de farinha. Então, essas variações vai muito do bom senso, né? Então, mas eu adicionei uma receita que era com iogurte,
fiz ela com água. Provavelmente no andar da produção você vai ter que adicionar uma quantidade um pouco maior de farinha para dar o ponto dessa massa. Então, você tomando atenção a isso e conhecendo os produtos que você está trabalhando, você vai ter muita segurança para fazer essas substituições. Essas trocas aí são de grande valia e a gente pode ter uma diversidade de produtos muito grande, com as mesmas técnicas, com os mesmos passos, né, o mesmo processo, e aí fazendo apenas algumas alterações. No caso das proteínas, tá? Vamos falar aqui, existem diversos tipos de proteínas que a gente pode utilizar na confeitaria pet. Carne bovina, suína, peixes, frango, né, aves em geral, na verdade, até mesmo utilizar aí um peru, um pato, a carne de rã. Cada proteína, ela tem uma quantidade de gordura, né? Todo mundo sabe disso. Então, se eu vou fazer uma substituição, por exemplo, de um lombo suíno ou de uma carne bovina por uma carne de rã, que é 20 vezes mais magra que uma carne bovina, a adição de gordura nessa receita vai ter que ser um pouco maior, tá? O peixe, a rã, o lombo, ele pode ser utilizado em qualquer receita. Então, se você viu aí, por exemplo, uma receita de um biscoito de carne, você pode fazer ele com qualquer uma dessas outras proteínas, tá? Então, é muito importante você notar essa quantidade de gordura. Carol, mas como? Eu vou ter que calcular quanta gordura tinha naquela proteína? Não, gente, usa o bom senso, tá? Você vai conseguir sentir a própria textura da massa, seja aí uma massa de biscoito, onde você consegue colocar as mãos, ou então na massa, o próprio brilho da massa já vai te mostrar. Você conhecendo a receita original, vai ficar muito mais fácil você aí fazer essas trocas, fazer essas substituições. A carne de rã, por exemplo, comentei aqui, ela é 20 vezes mais magra que a carne bovina, né? Aí você vai me falar, tá, eu vou usar então 20 vezes mais a quantidade de gordura? Claro que não, né, gente? Mas assim, uma receita básica de um bolo que leva em torno de 30 gramas, né, de gordura, você vai ver ali na questão da consistência da massa, mas ela vai subir aí em torno de 1/3 disso, ela vai para 40 gramas de gordura, tá? Não é um exagero aí, não vamos também sobrecarregar a quantidade de gordura no petisco, né? É só uma informação aqui que eu queria falar para vocês. A rã, ela é ótima para casos aí, para cães que precisam emagrecer, por exemplo, a gente trabalha com vários cães que só consomem a carne de rã na loja, e quem tiver oportunidade aí, né, tem acesso a esse tipo de proteína, também é uma proteína muito interessante para utilizar nas receitas pets. Então, assim, troca de bolos, troca de biscoitos, você pode também, na parte dos recheios, quando for utilizar e fazer essa substituição sem problema nenhum. Mas, mais um exemplo, se você está fazendo um croquete de peixe, né? É claro que ele é assado, né? Para quem ainda não viu essa receita, você vai ter aí um produto que ele não tem muita gordura na parte interna. Então, a minha sugestão é você utilizar uma substituição de frango. Agora, não utilizar uma carne super gordurosa, como um lombo suíno, até ele não é tanto, mas uma bisteca, por exemplo, processada, onde tem uma camada de gordura maior, ou então usar um cordeiro, né, que ele tem também um pouco mais de gordura. Então é sempre tomar atenção a esses detalhes, né? Muita coisa parece muito lógica aqui que eu tô falando, mas normalmente é esse tipo de questão que acaba aí trazendo dúvidas para os nossos seguidores e também para os nossos alunos. Quero falar também das gorduras em geral agora, que a gente utiliza aí na confeitaria pet, né? Então tem algumas gorduras que a gente utiliza, que o pessoal já conhece: óleo de coco, manteiga sem sal, banha de porco, óleo de girassol, óleo de linhaça. Esses óleos que acabam ficando mais sólidos, como até mesmo óleo de coco, no inverno, né? Quem já mexeu com óleo de coco sabe, no verão ele tá inteiro líquido, chega o inverno ele fica parecendo uma pastinha mesmo. Então você consegue fazer a substituição dessas gorduras, mas
para alguns casos, tá? Você vai conseguir fazer, mas você vai ter aí facilidade utilizando alguns tipos de gordura. Como o quiche. O quiche, ele é feito numa massa onde ela é uma massa amanteigada, né? Então, é uma massa muito fina que vai sobre uma forminha, que ela é desenformada. E aquela massinha, para você dar consistência, você precisa utilizar as mãos e ir fazendo como se fosse a farofinha, como se fosse aquela massa podre de humanos. Se você for utilizar um líquido, né, um óleo mais líquido, como óleo de girassol, óleo de linhaça, você não vai conseguir essa consistência na massa, que é a mais parecida com a massa de humanos que a gente consegue chegar, né, utilizando uma baixa quantidade de gordura. Então a minha dica aí é você substituir por gorduras mais parecidas, né? Então aí a manteiga, por exemplo, uma gordura boa para você usar como uma substituição seria a banha de porco. Ela tem um pouco mais de consistência que essas outras gorduras líquidas e vai ser muito fácil também trabalhar e chegar à consistência esperada. Mas, Carol, não consigo fazer com a gordura líquida? Consegue, mas você vai ter que usar outra técnica para ter esse resultado, para ter essa mesma aí, sensação de como se fosse um quiche de humano, tá? Você pode fazer uma massa mais líquida e adicionando aí a farinha e ela vai ficar uma massa onde você vai começar a fazer ela com o próprio garfo, tá? Diferente dessa técnica aí que é para ficar uma massa mais quebradiça. Então é possível fazer desde que você conheça esses ingredientes. Então, quando você tiver um ingrediente novo, onde você nunca trabalhou, seja aí um tipo de vegetal, como existem muitas variações, vou dar o exemplo aqui da batata doce. A batata doce, existe a batata doce tradicional, que é aquela mais roxinha, né, nas laterais. Também existe batata doce roxa, existe batata doce salmão, existe batata doce branca e cada uma tem aí a sua característica, tá? Então, quando você comprar um produto novo, você pega ele e faz ele em vários processos. Você pode cozinhar, você pode colocar ele no vapor, por exemplo, e assar. São 3 maneiras para você ver como aquele produto ali vai se manter. E mais que tudo, experimentem aquele produto para tentar fazer aí combinações razoáveis, né? Que mesmo a gente produzindo petiscos para pets, a gente também precisa pensar nessas combinações. Então, falei um pouco geral aqui sobre alguns tipos de matérias-primas que a gente utiliza e as melhores proteínas são as que têm mais nutrientes para os pets, claro, né? Eu quero falar aqui um pouquinho mais sobre as massas, porque tem muitas dúvidas sobre essa parte aí de massas de biscoito. Essas massas mais elásticas, né, como eu já comentei aqui, essas misturas, esses blends, elas podem ser sempre finalizadas com as farinhas mais estáveis, que vão trazer aí mais elasticidade para essas massas. Então, você tendo uma base de um caldo, seja aí um caldo de carne, seja um caldo com legumes, né, uma mistura dos dois com frutas, de qualquer forma, a utilização de uma gordura líquida, no caso aí óleo de coco, óleo de girassol, óleo de linhaça, eles vão fazer com que essa massa fique muito mais brilhosa e também muito mais estável na hora de você mexer e também esticar essa massa. E também a mistura de farinhas. Então, farinhas com estabilidade. A farinha de arroz, ela é muito bacana quando utilizada nessa mistura. Quando utilizada só ela também fica uma massa bem quebradiça. A farinha de amêndoas, ela é ótima para dar estabilidade em massas como bolos, cupcakes. Ela funciona muito bem, além de ser uma farinha super saudável, né? E que já tem aí uma gordura muito especial por ser uma oleaginosa, claro, a amêndoas. E também você pode utilizar a farinha de trigo integral. A farinha de trigo integral, ela vai trazer elasticidade para a massa e também vai trazer aí a coloração da massa com a farinha de trigo integral nessa mistura de blends fica muito interessante, porque ela fica realmente
com as características de uma farinha branca, né? A farinha de trigo normal. Eu adoro fazer a mistura da farinha de arroz com a farinha de trigo integral. E essa mistura dessas duas farinhas, eu tô falando delas porque são as farinhas mais em contas, né? Que você vai trabalhar em questão de custo, e também não tem desculpa porque você encontra em qualquer supermercado essas duas farinhas. Então, são farinhas que realmente o acesso dela é muito mais fácil, tá? Se vocês puderem utilizar esses outros tipos de farinha, né? Muita gente não tem acesso à farinha mesmo, mora em cidade pequena, mas existe como você fabricar essas farinhas. E mais que isso, você aproveitar a matéria-prima como um todo, como é o caso do coco. O coco seco, você pode fazer ele, por exemplo, pegar ele, descascar ele e utilizar aquele coco para bater e fazer um leite de coco, coar e ter ainda toda essa polpa, assar ela e fazer uma farinha de coco. Então, aproveitem das matérias-primas como um todo, tá? Isso é muito interessante porque tem várias matérias-primas que muita gente diz que não tem acesso, mas é possível fazer em casa. Então, essa é a importância de você conhecer os ingredientes e os testes, né? Eu tenho certeza que vocês vão conseguir criar receitas incríveis, até mesmo melhores que as nossas, com essas dicas, tá? Quero ver se tem alguma pergunta aqui. Já eu vou chamar a Joyce da Woncas Confeitaria Pet. As proteínas devem ser usadas cruas ou cozidas. Todo petisco, ele vai ter aí um método de cocção, certo? Então, você pode fazer, por exemplo, uma mistura de uma proteína nela crua mesmo, como o caso de bolos, muffins, esses produtos fofinhos que vão ao forno, gente, vai ter a cocção ali, tá? Então, pode utilizar crua. No caso dos biscoitos, eu sempre recomendo fazer a proteína já cozida. Por quê? Como a carne bovina, ela tem umas fibras, mesmo moída, né? Então, quando você faz o cozimento e depois liquidifica, você consegue aí deixar sem muito essas fibras ou os gruminhos da carne moída. Isso vai fazer com que o corte do teu biscoito fique muito mais bonito, né? Ele realmente vai dar mais saborização ainda para a massa no geral, porque você está liquidificando, aquele sabor, né, da proteína está em toda a massa, e também você vai conseguir ter uma matéria-prima que não fique aqueles pedacinhos, dando aí uma maior durabilidade para o seu produto. Não posso fazer biscoito com proteína crua? Não é isso que eu falei, eu só estou comentando que ele vai ficar muito mais bonito, o seu biscoito, vai ficar muito mais fácil de você fazer os cortes e ele vai ter uma maior validade, tá? Então, assim, é opcional realmente, mas eu dou essas dicas aqui. Já no caso de bolos, por exemplo, não tem a necessidade, tá? Porque ele vai estar na mistura da massa, né? Mas se você já tiver um caldo, por exemplo, pronto, cozido, congelado e quiser utilizar num bolo, também é possível, sem problema nenhum. Se tem mais perguntinha, como usar o peixe para pets? Já falei aqui sobre o peixe, ele pode ser substituído em qualquer tipo de receita que leve outra proteína também. O peixe traz vários benefícios para os pets. Vocês podem utilizar aí filés como de tilápia, pescada, merluza, ou então peixes aí como a sardinha, que eu adoro, charutinha, né? Que são peixes com bastante benefícios e também ficam super aromáticos. Os pets, no geral, né? Como eu falo, nem todos, porque a gente não acha aí como nós, eles têm as preferências, né? Mas no geral eles aceitam muito bem. A alimentação de peixe, os pets adoram. Quem não gosta muito são os tutores, porque eles acabam aí, quem tem os cães mais peludos acabam ficando um pouco o cheiro, né, nos bigodinhos, então os tutores acabam preferindo não porcionar o peixe, mas essa é uma decisão muito mais dos tutores do que dos pets, tá? Olha só,
Eu criei uma massa de petisco que acrescenta batata doce ou mandioquinha e a massa fica mais macia e elástica, tá certo? Tá certíssimo. Claro que ela também tem um pouco de amido, né? Ela vai dar uma estrutura muito legal pro seu petisco e ótima técnica aí para conseguir trazer mais elasticidade para nossa massa. É uma massa de biscoito, é isso? Deixa eu ver aqui. É uma receita de petisco, ela não falou qual era a receita. Onde podemos pesquisar sobre ingredientes para pet? Diz uma referência a nós, assista os nossos vídeos aqui que você vai ter muita informação sobre esse assunto, sobre alguns mitos aí, sobre ingredientes permitidos. Tenho certeza que se você seguir a gente aí um pouco, acompanhar, você vai ter todos os ingredientes possíveis para utilizar na confeitaria e também para porcionar para os seus pets. Poxa, deixa mais um pouquinho, vou assistir nesse final de semana. Ele fica até final dessa semana aí. Então, na verdade, até domingo à noite. Acho que é isso mesmo, até domingo à noite. Então, tem mais de 24 horas aí para quem não assistiu a semana da confeitaria para cães e gatos. Essa é a hora, tá, pessoal? Que realmente não vai ter outra possibilidade de ver esses vídeos aí que foram enviados para os cadastrados. Olha, Mônica, eu não consigo trabalhar para gatos, o paladar deles é super seletivo. É sim, Mônica, os gatos são muito seletivos, é bem mais difícil do que os cães, né, a aceitação deles, mas é possível sim. Produtos desidratados são muito, muito aceitos por gatos e também proteínas, né, no geral. Uma das nossas preferidas aqui é o fígado bovino, então tenta aí cada vez mais aromatizar e o gatinho, ele gosta mesmo da proteína, tá? Então tenta, quem sabe, aí, colocar uma quantidade maior para ficar mais palatável ainda e ter uma saída melhor. A venda dos sticks, que são os fígados bovinos desidratados na loja, é um sucesso para os gatinhos e para os cachorrinhos também. Posso usar algum antimofo no biscoito? Gente, o antimofo, né, ele é químico, mas existem alguns conservantes naturais que a gente pode utilizar, como vitamina C e E, extrato de alecrim, extrato de orégano, tá? Não que você não possa utilizar o antimofo, mas você vai muito aí da ideia, né, da sua confeitaria ou se você está produzindo para os seus pets, então realmente vai uma questão aí do que você pretende, tá? Mas é possível sim. Teve até uma live com a Betina específica sobre esse assunto, sobre aditivos, tá? Então vai ter muito conteúdo essa semana também, nas nossas aulas ao vivo aqui. E não percam, porque vai ter bastante informação sobre esse assunto. Olha, ela tá falando que ela usa o caldo de carne, a Sandrinha, ótimo. Olha só. Onde encontrar o extrato de alecrim? Gente, procura na internet aí, porque tem bastante. E mais que tudo, a gente não utiliza esses conservantes naturais aqui na loja, tá? Então, assim, já fiz testes, mas faz bastante tempo. Então, por isso aí que eu prefiro não falar como utilizar esses extratos ou essas vitaminas. Porque vai ter a recomendação do fornecedor para alimentício mesmo, né? Então ele vai saber aí vai ensinar como misturar, qual a quantidade para cada quilo de massa, tá? Mas é bem bacana aí para vocês terem uma opção desses conservantes. E agora eu vou chamar a Joyce para dar um bate-papo com ela aqui, nossa aluna. Deixa eu procurar ela aqui. Quem me conhece sabe que eu me bato aqui um pouquinho, mas a gente vai, vamos lá. Me aceita. Vamos lá bater um bate-papo gostoso. Olá, Joyce, seja bem-vinda. Que bom te ver pessoalmente. Ele só vê a carinha da confeitaria, né? Bem isso. Muitas vezes a gente acaba não aparecendo, né, Joyce? E o nosso produto que vira o referencial. Exatamente. Todo mundo só me conhece pela carinha do cachorro.
E às vezes a gente lembra mais os nomes dos cachorros do que dos tutores também, porque a gente só vê foto deles, né? E aí, Joyce, seja bem-vinda. Muito bom te conhecer assim pessoalmente por vídeo. E eu quero que você conte um pouquinho da sua história na confeitaria Pet, de onde você é. Então, vamos lá. Eu sou de Belo Horizonte, Minas, né? E assim, a minha história está começando agora. Eu tenho 4 meses só que a confeitaria, assim, né? Eu peguei firme com ela. Foi quando eu saí do meu serviço, na verdade. É Eu venho mesmo? é, eu venho da área da saúde. Então, assim, tá sendo um pulo completamente diferente. E quando eu saí, eu pensei assim, quero investir em alguma coisa para eu não ficar parada em casa. E com os animais eu já tenho uma afinidade muito grande, porque eu sou ativista da causa animal, eu faço parte de ONGs daqui de Belo Horizonte, mas assim, a parte mesmo com a confeitaria ali, eu não tinha muito afinidade, né? Fazia meus cachorros, arriscava fazer biscoito, coxinha, sempre fiz. Mas aí coincidiu de eu estar, já seguia a chefe de animais, coincidiu de eu estar saindo, pensando nesse projeto, e saiu a semana da confeitaria. Uhum. Aqui eu participei, a primeira, e o curso. Aí eu falei, ou eu vou, ou eu não vou. Era o Então, momento de decidir. eu acho que juntou assim, eu estava na hora certa, no lugar certo, e deu tudo certo. E aí eu tô aí há 4 meses. Não dá para Indo dizer que e tem 4 meses. Eu estava olhando o seu trabalho, depois entrem na página para vocês verem que trabalho lindo. Parte de confeito dos bolos também, Joyce. Olha, você está de parabéns. Realmente fiquei impressionada obrigada. em tão pouco tempo, né? Você já conseguir esse resultado aí nos seus bolos e petiscos. Graças a vocês, né? Obrigada, querida. E quais são os seus sonhos? Me conta, você produz em casa? Como que está sendo a sua produção? Por enquanto, eu estou produzindo em casa. Uhum. Mas eu acho assim, é muita informação que a gente tem. As pessoas talvez que tá de fora, igual eu antigamente, a gente não sabe a burocracia que é também. Porque para muita gente, você faz bolo para cachorro, é só pegar a ração ali, misturar e pronto, É, a né? gente tem Então, assim, bastante essa visão aí, né, de pessoas que realmente não têm ideia desse assunto, né, Joyce? o pessoal acha que você não tem que seguir regra, que não tem burocracia, que não tem nada, né? É uma Sim. coisa muito fácil. Na verdade, não é. Então, eu tô indo passo a passo para não poder embolar muito também, porque é muito detalhe que a gente tem que seguir, né? Eu tô na fase de registrar minha marca, então já dei início a esse processo. Eu praticamente sigo o mesmo curso, aqueles Uhum. pequenos, né? Indo para não atropelar, porque senão vira uma bagunça, você não chega a lugar nenhum, É, né? realmente, Joyce, isso é muito importante e a gente sempre preza muito isso, né? Você é nossa aluna aí, a gente sabe que a gente sempre se atenta a esse detalhe, né? Então, assim, o meu sonho, acho que não só meu, como de todo mundo lá do grupo, é que a gente consiga chegar até o final, né, de todos os processos. Que a gente consiga chegar lá pertinho, assim, da chefe de animais. Ah, vão chegar assim. Olha, eu fico olhando o grupo ali, eu fico impressionada com o conhecimento e quanto todas se ajudam. O legal dessa comunidade é realmente isso, né, Joyce? Que não é só É, a minha opinião ou da Betina, é a experiência geral de todo mundo. Então a gente consegue aí ter mais embasamento e mais consistência também no trabalho de todas, né? Porque o objetivo é é, todo mundo se ajudar. é verdade. O legal do grupo é esse, que lá a gente não é assim, não somos concorrentes. É todo mundo amigo. Às vezes você dá um problema numa receita, você corre lá e vem todo mundo te ajudar até você chegar nos finalmente. Lá é muito bom o grupo. E assim, querendo ou não, ali é
é muito rápido, né, Joyce? A gente sempre dá todo o suporte, você sabe que a gente sempre tá, mas ali é imediato, né? Então, quando você lança alguma dúvida ali, são várias experiências, né, que acabam trazendo aí uma facilidade para a gente também se posicionar, seja numa receita ou na compra de uma embalagem, na compra de um equipamento, né? Porque mesmo a gente conhecendo, né, bastante coisa, tem muitos equipamentos, por exemplo, algumas marcas que nem todos têm acesso, até mesmo nós, né? Então, isso foi a melhor coisa do grupo, com certeza. Com certeza, com certeza. Acho que eu falo com as meninas lá que a gente sem o grupo não seria nada, porque tem vocês como suporte, mas a gente tem um grupo também que a gente sabe que qualquer coisinha pequena a gente pode correr lá. É, as meninas até de madrugada, quando precisa, tá todo mundo ali presente, né? Tá todo mundo. E até agora, Joyce, me conta assim, qual foi a tua maior dificuldade até o momento, né? Nesses 4 meses aí que você começou com a Oncas Confeitaria Pet. Então, dificuldade, eu acho que em qualquer profissão, você vai ter uma dificuldade, né? As coisas não são tão fáceis assim. Mas eu acho que a minha maior dificuldade está sendo na parte de divulgação, de trazer os clientes para a gente. É claro que às vezes a gente se apavora muito, porque tá assim, nossa, vem um cliente, vem outro, então a gente fica assim, não vai dar certo. Mas é um processo demorado até todo mundo te conhecer, até as pessoas criarem aquela confiança na gente, né? Exatamente, é E, isso mesmo. e E a que a outra gente trabalha dificuldade maior com filho também de muitas pessoas, né, Joyce? é isso, porque muita gente vê o pet como um filho, né? Acho que a maioria das pessoas. E a maior dificuldade é aparecer. Aparecer, mas a gente está esperando. E em tudo a gente tem um pouquinho de dificuldade. Nas receitas, às vezes você faz a primeira, não dá certo, mas aí você tenta de novo até acertar. Nos registros, acho que a gente junta um pouquinho, em cada fase a gente tem um pouquinho de dificuldade. O importante é a gente ir até o final e não E desistir. correr atrás, né, Joyce? Porque assim, a gente fala, não existe fórmula mágica, né? A gente tenta dar as dicas e dar o caminho mais rápido para todos, né? Essa questão do aparecer, confesso para você que também foi uma das minhas maiores dificuldades, né? Então, essa história de colocar o produto sempre à frente, né? E acabar querendo esconder um pouco nós mesmos ali, achando que aquilo não era tão importante. Mas foi o que também trouxe credibilidade, né, Joyce? As pessoas conhecerem, entenderem. Então, assim, muitas vezes a mesma pessoa que você está vendo aqui no vídeo é a pessoa que está ali na loja conversando. Isso traz bastante contato com o tutor, sabe? Acaba tendo um carinho muito recíproco, assim. E eu garanto para você, é só começar a aparecer que daqui a pouco o negócio vai. A A gente vai gente perdendo um pouco. Nem sempre, tá? Te confesso que eu tenho um pouquinho aqui também de vergonha, mas é aquele negócio da cara para bater mesmo, né? Ter consistência no nosso trabalho, na nossa experiência e poder aí passar para outras pessoas também essa experiência, né? Muito bom você vir aqui com tão pouco tempo de empresa, mostrando o seu processo aí para todo mundo. Obrigada. E a outra perguntinha que eu tenho para você é: qual foi a tua conquista, a maior conquista até agora na sua empresa? Minha maior conquista, eu acredito que é minha persistência de não desistir em cada dificuldade que eu tive. E cada petisco que eu faço, ou bolo que eu vejo que está certo, aquilo para mim é uma grande conquista, né? Porque para quem vem de uma área completamente diferente, dá a cara numa confeitaria, por mais que seja para bichos, e conseguir fazer dar certo uma receita, eu acho que isso é uma conquista. Eu acho que são várias conquistas juntas, não é uma. Então, assim, Nossa, a cada que dia. resposta sensacional, Joyce. Que é Então, eu isso acho que mesmo, assim, né? Às vezes a pessoa acha que aí quando a gente fala de uma conquista, a gente está falando de uma grande venda, né? E o objetivo dessa pergunta é exatamente isso, né?
a gente ficar feliz com cada passo, seja ele pequeno ou grande, né? Então, era exatamente esse tipo de questionamento aí que eu fiz para tentar esse tipo de resposta. Muito obrigada, é isso mesmo que eu estava procurando. Né? Porque Obrigada às a vezes a você. pessoa acha assim, ah, minha conquista só é quando eu lucrei muito. E não é. Exatamente. Às vezes, assim, a procura de um conhecimento pode ser uma conquista muito grande, aceitar uma receita, ou então até mesmo o pet aceitar aquele produto, né? Aquele produto. Eu fiquei super satisfeita de ter feito um bolo para gato e o gato comeu o bolo. Porque Ai, que a cultura dele maravilha! falou assim, ele não come nada, não adianta, é só para tirar uma foto, pois ele comeu o bolo. Então, assim, isso é uma conquista para mim. Muito, muito. Gatos são sempre mais difíceis. Olha, pode ficar muito orgulhosa, porque a gente também já teve vários casos aí de gatos que não consumiram os bolos, porque a gente sabe dessa dificuldade, né? Tem alguns E que. eu falei para a cultura, eu falei, olha, provavelmente ele não vai comer. Ela, não, ele não vai comer. Depois ela me mandou a foto dele comendo o Ai, bolo. Eu que falei, delícia! Realmente, tem mas gatos isso que são mais difíceis, né? E que legal também a própria tutora, mesmo aí imaginando, né, que o pet não fosse comer, fez o pedido para tentar tirar uma foto e imagina também, né, quanto ela não ficou feliz, né, Joyce? Porque realmente, se ela fez todo esse processo ali para chegar só para tirar uma foto, imagine quando ele consumiu e gostou do produto, né? é muito E bom quais mesmo. os seus planos para sua empresa no futuro, Joyce? Meus planos, meus planos. Ah, o que eu vejo na, né, mais para frente no futuro é eu chegando, conseguindo fazer a minha marca, tirar o meu MEI, conseguir ter a minha loja física, né? Claro que assim, a gente tem que pensar positivo lá na frente. Por mais que agora eu estou em casa, eu já estou com um projeto de fazer uma cozinha separada só para a confeitaria. Por enquanto não consigo uma loja física, né? Aham. Mas uma cozinha e que seja em casa. O meu futuro é esse, abrindo minha portinha e tá minha confeitaria lá. Que O meu ótimo! Olha, eu fico muito orgulhosa de você estar correndo atrás dos seus sonhos, primeiramente, né? Dá para ver que você tem muito amor aí pela nova profissão. E eu é tenho isso que eu faço. certeza. Eu quero fazer dar certo, porque eu não quero voltar para a área da saúde. Vou fazer Ah, bolo. tá certo. Então, vamos correr atrás. A gente tá aqui para te ajudar sempre também, Joyce, no que você precisar, tá? Eu desejo muito sucesso. Eu quero que todo mundo entre na sua página para ver o seu trabalho. A gente já postou um stories ali, né? Marcando a Oncas Confeitaria Pet. Confeitaria Pet, isso, né? Confeitaria. Confeitaria Pet. De Belo Horizonte, Joyce, um amor, que prazer imenso te receber aqui. Quero que você saiba que sempre vai poder contar com a gente. E também a gente tem muito, muito orgulho dessa comunidade chefe de Animalia aí, que você possa também cada vez passar mais a sua experiência para a comunidade, né? E ir ajudando também nossas colegas, que eu adorei o ponto que você colocou, que não são concorrentes, né? Somos amigas. Somos Amigas, né? Mas eu que tenho que agradecer, Carol, você, a Betina. Assim, toda vez que eu preciso mesmo, eu vou lá no privado e vocês sempre me ajudam. E o curso em si é uma coisa assim que a gente entra com uma visão e na verdade é uma coisa completamente diferente. E eu só tenho só gratidão mesmo por vocês duas, por ter me apresentado essa parte da confeitaria também. Porque vocês são. Amanhã tem abertura de carrinho de novo, Joyce. Então é oportunidade aí para outras pessoas também, né? Sim, Conhecer um pouco mais da confeitaria Pet, porque muita gente acha que é só receita, mas não é não, né, Joyce? gente, é isso que eu ia falar, que a gente vai para o curso achando que vou só aprender receita de bolo, de biscoito, mas não. Ali você tem tudo para você abrir sua confeitaria.
Você vai ou você fica mesmo. Tem tudo. É, a gente dá informação, mas só depende de vocês, claro, né? Os passos a gente dá, mas depende de vocês aí o resultado. Joyce, Sim. muito obrigada por participar comigo nesse sábado. E amanhã tem receita nova, que ainda não foi para a plataforma também, que é o Red Velvet e a pizza de forno. Então, aguardo a todos às 19 horas. Domingão comigo e com a Betina. Tá bom, Tá. querida? Um beijo grande para todos. Obrigado pela presença. Tchau, tchau. Tchau.